Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar algumas coisas. Eu vou fazendo uma exposição, nós temos um roteiro a seguir. Esse é o roteiro que foi pré-preparado. Eu espero poder seguir esse roteiro. Nós vamos desenvolvendo o roteiro. Os senhores e as senhoras têm liberdade absoluta para erguer a mão, interromper, discordar, concordar, perguntar, apresentar dúvidas, questões práticas e debater. Tudo bem? Sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de preocupação. Olha, eu concordo, eu discordo, eu tenho uma dúvida ou eu tenho um caso concreto. Tá? Essa é a nossa casa. A OAB, e eu sinto isso em todas as vezes que eu ouço o nosso presidente Durso falar. Essa é a nossa casa, esse é o nosso aconchego. Aqui é o lugar onde nós temos que nos sentir bem. Esse é o foro adequado para que a gente possa debater, crescer e aprender. Ok? E eu espero aprender muito com os senhores hoje. Vamos lá? Direito e Justiça. Diante desta determinação, nós vamos fazer o seguinte. Quem levantar a mão, nós vamos estar com o microfone. O microfone vai chegar à mão de um de vocês. Vocês só falem o primeiro nome e faça o questionamento que acharem necessário. Tá? Muito obrigado. Muito bom. Nós já passamos algum tempo, ou já passamos um bom tempo, estudando o direito e falando sobre a justiça. Trabalhamos esses dois conceitos. Por muitas vezes, nós ouvimos, às vezes no mesmo dia, as pessoas dizerem, eu tenho direito a, eu tenho direito de, eu quero justiça, eu exijo justiça. Esta decisão judicial é justa, esta decisão judicial não é justa. O que fizeram comigo é uma injustiça, doutor. O que o juiz fez comigo é uma injustiça. O que este advogado escreveu de mim nesse processo que eu acabei de receber é um absurdo. Isso é uma injustiça. Quantas vezes nós já ouvimos isso em nossas vidas? Muitas. Muito bem. Conceitos de direito e conceitos de justiça nós podemos escolher aos montes. Mas nós precisamos trabalhar algum deles até para que uma ideia clara fique em nossa mente e que o tema possa fluir no dia de hoje. Vamos tentar fazer isso? Eu quero uma sugestão de conceito de direito. Pode erguer a mão, primeiro. O que é o direito? Veja, não quero nada filosófico, hein? Algo simples, algo claro, algo objetivo. Um conceito de direito. Senhora. No microfone, por favor. Pois não. O nome? Maria Antônia. Pois não? É um conceito simples, professor. Eu diria que é um conjunto de normas que rege a sociedade. Ótimo. Então, a doutora Maria Antônia está nos dizendo, um direito é um conjunto de normas que rege a vida em sociedade, que se destina a transformar essa vida em sociedade numa vida com paz, a nos dar paz, a nos dar segurança. Muito bom. E a justiça? Agora eu quero que você responda. Ela que está do teu lado. Isso é mania de professor, desculpa. Você mesma que sorriu. O que é justiça? Não tem um conceito de justiça. Não tem um conceito Não formado. tem, porque se você ganha é justiça, se você perde é justiça. O que é justiça? Agora eu que estou perguntando. Vamos lá. Quem ergueu a mão? Moça. Poderia-se dizer que... Meu nome é Juliana. Boa noite. Boa noite. Poderia-se dizer que alcançar a justiça é quando você consegue um equilíbrio
Ou uma solução que seria o correto, não sei. Poderia. Juliana, você é acadêmica, você levantou a mão, né? Sim. Uhum. Tá, você viu que eu reparei, né? Uhum. Em que ano você está? Na verdade, eu fiz os 5 anos, falta uma matéria só. Falta uma matéria. Muito bom. Juliana, esse equilíbrio, essa decisão correta, vamos pensar da seguinte forma, a partir do conceito de direito da doutora Maria Antônia, que é um conjunto de regras que visa dar paz ou reger a vida em sociedade. É isso? Nós poderíamos dizer, então, que justiça é dar a cada um aquilo que é seu? Sim. É isso? Uhum. Alguém discorda? Alguém discorda? Não? Podemos partir daí? Oi? Justiça. Vamos partir daí. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Como é que nós sabemos o que é de cada um? Nós sabemos aquilo que é de cada um porque o direito nos diz isso. Veja, e você vai dizer para mim agora se existe ou não justiça. E assim por diante. Ok? Então, quando nós trabalhamos dentro da administração pública e falamos em legalidade, diz, não, precisa respeitar a lei. Bom, de certa forma, lá no direito privado, eu também preciso respeitar a lei. Porque se eu não cumprir lá os preceitos gerais da teoria geral dos contratos, o contrato vai ser nulo, né? Ou anulável. Porém, lá, se a lei não proibir, pode fazer. Aqui não. No campo do direito público, se a lei não falar faça de forma direta ou indireta, não tem como fazer. Não tem como fazer. Ah, mas eu fiz de boa fé. Eu não ganhei nada com isso. Não houve prejuízo ao erário. Olha, isso tudo é matéria de defesa lá, para apurar responsabilidade civil, administrativa, disciplinar, criminal e assim por diante. Mas não é justificativa para a validade do ato. Ok? Tudo bem até aí? Então, lá no final tem a observação. O fundamento é direto ou indireto em relação à lei e o público difere do privado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Os clientes dos senhores podem, e muitas vezes isso acontece, né, quando assumem lá o cargo de vereador, ou é um secretário municipal, ou é alguém que passa a trabalhar para uma prefeitura ou para o Estado, ou ganhou eleição, é um grande administrador, é um grande empresário, ou é um bom comerciante, assumiu a prefeitura, fala, bom, agora deixa comigo que vocês vão ver só como é que se administra. Cuidado. Cuidado. Com toda a boa fé do mundo, vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Cuidado. Para isso existe lei. Tem previsão na lei? Não tem previsão na lei. Bota a barba de molho. Ok? Tudo bem até aí? Pois não. Comentário. Isso. Então, você deve inverter a pergunta. Perfeitamente. Meus parabéns. Onde é que está escrito que eu não posso fazer? Não. Aqui, nesta seara, a pergunta tem que ser outra. Onde é que está escrito que você pode fazer isso? Confunde demais. Isso. Então... Isso. Moralidade a gente já vai falar já. Às vezes o pessoal até confunde. Princípio da moralidade. Ah, o rapaz fala mal da sogra todo fim de semana. Quer dizer, isso não tem nada a ver com moralidade administrativa. Por favor, né? Não tem a ver com moralidade administrativa. Mas enfim. Então veja, é um cuidado, por favor. Aí é um conselho, eu apanho nessa área há 20 anos. Né? Nossa, tudo isso, Rui. Estou velho. Meu Deus. Então,
Essa é uma cautela que nós temos que ter, principalmente no aconselhamento profissional. Porque no momento em que o cliente senta e pergunta se ele pode fazer, você é o último freio que ele vai encontrar. Se você disser para ele, pode fazer, Inês é morta. Inês é morta. Se o jurídico falar, pode fazer, acabou. Já era. Vamos construir, é pronto, passa a ponta e já foi. E não tem mais jeito, né? Desapropriia e passa tudo por... É complicadíssimo isso. Sem contar as vezes em que você diz, não pode fazer, ele sai de lá e faz do mesmo jeito. E aí corre para explicar. Corre para explicar. Então, cuidado. Ok? Cuidado. Está anotada a recomendação? Está anotada a recomendação? Quem trabalha na área ou quem pretende trabalhar na área, anota. Guarda isso. Tá bom? Eu vou deixar meu telefone no fim. Se tiver alguma dúvida cruel, liga, pergunta. Fala assim, nossa, quem já apanhou mais nessa área? Pega alguém que tem mais experiência, já apanhou mais, liga e pergunta. Isso é muito importante na área do direito administrativo. Sempre tem alguém que já apanhou mais do que a gente. Sempre tem alguém que já apanhou mais do que a gente. Impessoalidade. O que será que é impessoalidade? Uma das principais formas de entender tal princípio é relacioná-lo com a finalidade pública. Finalidade pública. Que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. A ação da administração tem que ser impessoal. Uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Ser impessoal. É como ser impessoal no tratamento de pessoas e coisas? É exatamente isso. Tratamento impessoal. A aplicação desse princípio encontra-se, por exemplo, no artigo 100 da Constituição Federal, referente aos precatórios judiciais. Todo mundo sabe o que é precatório, né? É aquela fila esperando o pagamento que ninguém recebe. O dispositivo proíbe a designação de pessoas ou de casos nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, eu estou lá esperando para receber. Eu sou o número 500 da lista de precatórios. O Rui é meu... Nós passamos a ter aquela vontade de que o poder público tivesse um desempenho nas suas funções semelhante ao da iniciativa privada. A iniciativa privada mudou muito a sua face nos últimos anos por força da competitividade, da concorrência. Eu preciso ser melhor que o meu concorrente. Eu preciso prestar um serviço melhor, entregar um produto melhor, eu preciso ter rapidez, eu preciso ter qualidade, eu preciso ter preço e assim por diante. Foi essa a ideia que tentou se trazer para a Constituição e para a administração pública. Precisávamos e precisamos tirar aquela ideia, muitas vezes real, de que o poder público é algo emperrado, é algo que não anda. É aquela situação em que o processo não vai. Seja o processo judicial, seja o processo administrativo, seja o pedido de vistoria, seja o alvará de construção, seja o habite-se de uma obra. A eficiência é fazer com que o agente público realize as suas atribuições com presteza, perfeição, rendimento funcional. A questão é, nós temos um histórico de máquina emperrada de décadas. Como transformar isso em pouco tempo? Como dar eficácia ao comando constitucional em pouco tempo? Como transformar uma máquina que andava praticamente emperrada em uma máquina que possa deslanchar? Isso se faz em pouco tempo?
Isso se consegue a curto prazo? Não tem como. Não tem como. Mesmo porque no Pará existem determinados vícios que a prática administrativa foi gerando no funcionalismo. No Amazonas já é diferente. Em Rondônia é diferente. No Mato Grosso é diferente. No Ceará é diferente. Na Bahia é diferente. Em Minas é diferente. Em São Paulo é diferente. No Rio é diferente. Existem órgãos em São Paulo que andam rapidamente. Os órgãos que exercem as mesmas atribuições num outro estado não andam. Existem órgãos no Rio de Janeiro que não andam rápido, mas que no Rio Grande do Sul, os órgãos com a mesma atribuição andam rapidamente. Como analisar toda esta cadeia de prestação de serviços do poder público, município por município, estado por estado, o país todo, em todos os departamentos da União, e dar uma uniformidade? Isso não é fácil. Como não é fácil, isso traz um reflexo para o mundo jurídico. Qual é o reflexo? O reflexo é que o número de decisões com base no princípio da eficiência é mínimo. Por quê? Porque o próprio judiciário não sabe ao certo como lidar com a questão da eficiência. Como julgar o administrador público ou o servidor público com base na eficiência, se ele sozinho, por mais boa vontade que tenha, muitas vezes depende de 7, 8, 10, 15 outros órgãos ou informações antes de dar andamento a alguma coisa. Não tem jeito. Então isso precisa ser maturado, isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser pensado. Qual é a palavra-chave para o princípio da eficiência poder deslanchar? Aqui, eu acho que mais do que buscar culpados, mais do que buscar uma punição para um prefeito, para um secretário municipal, mais do que caçar alguém, muito longe disso, muito longe disso. Aqui nós devemos buscar orientação. E a palavra-chave nesse princípio é planejamento. O que nós devemos fazer é planejar e orientar. Porque a iniciativa privada fez isso. Estudou, aprendeu, planejou e executou. No poder público não vai poder ser diferente. Sem essas manias de perseguição. Às vezes a perseguição é política, às vezes a perseguição é eleitoral, às vezes a perseguição é pessoal, às vezes tem um adversário, a pessoa... Sem isso. Eficiência só será obtida a partir do esforço conjunto, do esforço de todos dentro da máquina. Senão não vai ter eficiência. Pior do que isso, a cada 4 anos tem eleição. A cada 4 anos muda o comando. A cada 4 anos muda o secretariado ou o ministério. Muda o primeiro escalão. Muda o segundo escalão. Acabou a política pública. Resultado? Passos atrás. Essa é uma tragédia que nós vivemos. Então, aqui nós precisamos de planejamento, e planejamento a longo prazo. Poderia até ser um problema relativo à questão da legalidade, né? Até uma omissão funcional dolosa, né? Até omitir provas importantes, né? Tentar impedir a investigação. Tem aí uma série de sanções do ponto de vista penal, se o caso. Não sei qual foi a hipótese aqui. Mas invocar o princípio da eficiência, já aí passou, raiou o limite do razoável, né? Na minha opinião. Muito bem. Um presente para os que são de São Paulo, o artigo 100.